Olá, eu sou Leonardo Cabral, esse é o canal Sob Controle e no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso projeto do sistema didático de controle de temperatura intitulado Tecolab. Isso é claro depois da vinheta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que deixaram comentários e sugestões no último vídeo, que também foi referente a este projeto. Estes comentários me ajudaram a fazer as melhorias que eu vou apresentar neste vídeo, e portanto, se você não é inscrito no canal e não costuma comentar nos vídeos, faça isso, pois saiba que eu leio os comentários e isso me ajuda muito nos nossos projetos aqui. Lembrando que os projetos são open sources, disponibilizados gratuitamente no GitHub. O link para os repositórios estão na descrição deste vídeo. E eu gostaria de mostrar as melhorias que foram feitas no projeto, principalmente como sugestões do Gabriel Cândido e do Vinícius Manuel Areias, que comentaram no último vídeo. Então vamos lá. Primeiro comentário foi uma sugestão para substituir o Arduino Uno, que estávamos considerando até então, pelo Arduino Nano. E isso se deu pelos motivos que eu expliquei. Nós não vamos mais fazer um shield para Arduino Uno, mas sim uma placa que vai ter uma barra de pinos fêmea que vai receber o Arduino Nano. Além disso, aqui na parte de alimentação, foi incluído um conector alternativo do tipo Borne, ou seja, de parafusos, para fazer alimentação. Por quê? Porque talvez muitas pessoas não vão comprar ou não vão ter à disposição uma fonte como essa, que é ligado no conector jack, mas tem uma fonte de bancada. E por isso tem um conector esperando que você faça alimentação a partir de fios conectados em uma fonte de bancada, por exemplo. Como esse tipo de conector é suscetível à alimentação invertida, ou seja, a troca do fio positivo pelo negativo, aqui existe um diodo em série para evitar qualquer dano em caso de alimentação invertida. Além disso, aqui na direita vocês podem ver que eu já incluí a furação mecânica. Nós vamos ter 4 furos nas extremidades da placa para receber algum tipo de pezinho de borracha, algum tipo de suporte para a placa, e nós vamos ter 4 furos referentes à fixação mecânica do ventilador nessa placa. Uma outra sugestão, também do Gabriel Cândido, foi substituir o par Darlington discreto, ou seja, um BC337 e um TIP 41, por um transistor par Darlington encapsulado, e a sugestão que ele deu foi o TIP 122. Eu li o datasheet, fiz algumas simulações e percebi que o TIP 122 é adequado para esse projeto. Uma coisa que me causou alguma preocupação foi o fato do TIP 122 ter aqui dentro dele alguns resistores na ordem de 8 kΩ. Mas eu averiguei através de simulação que esses resistores não vão influenciar com a tensão do divisor de tensão formados por R13 e R15, ou seja, mesmo fazendo essa substituição, o projeto deve funcionar e isso torna a placa mais simples e mais fácil de montar, visto que é um componente ao invés de 2. E uma última alteração que foi feita é que na alimentação de cada sensor de temperatura foi incluído um capacitor de poliéster de 100 nanofarads. É muito comum a inclusão desses capacitores em paralelo à alimentação de circuitos digitais, para filtrar qualquer tipo de ruído de alta frequência que poderia influenciar no funcionamento desses circuitos integrados. Todas essas modificações apresentadas já estão no projeto que está disponível no GitHub, link na descrição. Agora vamos seguir, pode ser que tenha uns cachorros acuando no fundo, mas vamos dar sequência com o firmware deste projeto. Então, o firmware, na verdade, ele é muito simples na sua estrutura. Ele é composto em uma parte que é o setup, ou seja, nós configuramos todos os periféricos, que são basicamente o serial e os sensores de temperatura. Nós ajustamos o direcional dos pinos, ou seja, colocamos eles como saídas. E dentro do nosso loop, nós fazemos 3 coisas. Nós obtemos as medições de temperatura dos sensores, nós checamos o status da placa
e nós checamos a serial. Tudo isso é coordenado por uma estrutura de dados que é chamada Tecolab Data Struct. Se nós olharmos a definição dessa estrutura, nós temos o seguinte: é uma estrutura que contém o valor das temperaturas, uma variável do tipo double, contém o valor atual dos 3 PWMs, os dois sistemas de aquecimento e o ventilador, contém o status do LED, contém o status de conexão, o status de temperatura, quando que aconteceu a última conversão de temperatura e quando que ocorreu a última comunicação. Então, basicamente, como vai aparecer na tela, o funcionamento é o seguinte: nós temos dois LEDs que são parte do Tecolab, é um LED verde e um LED vermelho. O LED verde ele indica o status de conexão da placa e o LED vermelho indica o status de temperatura. O LED vermelho desligado indica baixa temperatura. O LED vermelho piscando indica temperatura alta, que está definido como acima de 50 graus. E o LED vermelho continuamente aceso indica sobreaquecimento, que está definido como acima de 100 graus. Situação em que a placa ela entra em um estado que ela não sai mais. Quando ocorre sobretemperatura, a placa, por conta própria, desliga os aquecimentos, liga o ventilador no máximo e exige que o usuário religue o sistema, ou seja, a placa ela para de responder normalmente aos comandos do usuário. Eu já vou mostrar como que esses comandos são feitos. É interessante nós darmos uma olhada como que essas três funções funcionam. E elas estão baseadas na variável global Tecolab Data, que é do tipo Tecolab Data Struct. Essa variável global ela é compartilhada pelos diferentes arquivos deste projeto, que não são bibliotecas propriamente ditas. São apenas arquivos que contêm partes do código com a finalidade de melhorar a organização do projeto. Então vamos a essas três funções. Primeiro, a função que obtém a temperatura, ela obtém a temperatura baseada no tempo de conversão dos sensores. Isso é obtido no datasheet dos sensores e depende da resolução utilizada. No caso deste projeto, a resolução é a mais baixa possível, 9 bits, que também leva ao menor tempo de conversão, que é aproximadamente 90 milissegundos. Então, se já está na hora, ou seja, quando a conversão anterior acabou, nós obtemos do sensor as temperaturas, nós requisitamos uma nova conversão, que vai estar pronta dali 90 milissegundos, e nós atualizamos o status de temperatura da placa, ou seja, se a placa está em sobretemperatura, nós atualizamos a variável. Se ela está em alta temperatura, nós também atualizamos a variável. E se ela está em baixa temperatura, nós também atualizamos. Dessa forma, a placa vai saber como controlar os LEDs para indicar isso ao usuário. A próxima função é Check Tecolab Status. O que essa função faz? Ela controla os LEDs, ou seja, determina se eles devem estar totalmente acesos ou piscando. E caso a placa esteja em alta temperatura, na verdade em sobretemperatura, ela vai desligar os sistemas de aquecimento e ligar o ventilador. Caso não esteja em sobretemperatura, a placa vai fazer aquilo que foi comandado pelo usuário através da comunicação serial. E a terceira função é check serial, que faz a checagem da comunicação. Essa função, basicamente, ela avalia se existe alguma coisa no buffer serial e, em caso positivo, lê esses bytes. Essa função, por conta própria, não trata do protocolo de comunicação. Ao invés disso, ela envia a mensagem lida da serial para uma função específica para o tratamento do protocolo, que no caso é a função handleMessage, que está em um arquivo separado denominado communication.c++. O que faz a função handleMessage? Basicamente, ela desmonta a mensagem que foi recebida pela serial, byte a byte, e determina o que deve ser feito.
Então, se o primeiro caractere for R, isso representa uma operação de leitura. Por outro lado, se o primeiro caractere for W, isso representa uma operação de escrita. E no caso do primeiro caractere não ser nem R e nem W, isso representa um comando desconhecido, que retorna uma mensagem de erro. Basicamente, por enquanto, eu implementei só as operações com endereço 00. Por exemplo, leitura no endereço 00, que é o endereço que faz a leitura de todos os valores. De forma análoga, a escrita no endereço 00 realiza a escrita em todos os operadores. Como assim? Basicamente, em leitura, nós temos 6 variáveis possíveis. Aqui estão os endereços. Nós podemos fazer a leitura da temperatura ambiente, que é um sensor, da temperatura no aquecedor 1 ou 2, são outros 2 sensores, mas nós também podemos fazer a leitura dos valores que atualmente estão nos PWMs, que aqui são os endereços 4, 5 ou 6. Com esse sistema de endereçamento, vai ser possível no futuro fazer a leitura ou a escrita de registradores de forma individual. Além disso, todas as mensagens recebidas pela placa e enviadas da placa para o computador contêm um checksum, que é um byte específico para verificar se a mensagem não foi corrompida no trajeto. Para mostrar o funcionamento, vamos fazer algumas comunicações utilizando o programa MoSerial, que basicamente nos permite conectar com a placa, mandar informações e ver o que a placa nos devolve. Então eu vou configurar a porta, o dispositivo é uma USB 9600, 8 bits de dado, um stop bit sem paridade, eu acredito que essa é a configuração. Aqui eu quero enviar dados em hexadecimal e também eu vou avaliar o que foi recebido em hexadecimal e eu vou conectar. Uma vez que eu conecto, a placa leva alguns segundos para iniciar. E por que existe essa pausa? Para garantir que os componentes que são alimentados pelos 5 volts do Arduino recebam uma alimentação que não está variando devido aos processos de inicialização. Então vamos lá. Digamos que eu mande o seguinte comando: 52, que é a letra R, ou seja, comando de leitura, 00, que indica que eu quero fazer a leitura de todos os endereços, e 52, que é o checksum dessa mensagem. Se eu enviar isso, eu recebo a seguinte resposta. E o que essa resposta representa? Aqui nós temos primeiro byte 00, que é o endereço no qual eu fiz a operação, ou seja, todos os endereços. Os próximos 2 bytes são uma temperatura, então 0972 corresponde a 2418, ou seja, 24,18 graus. Os próximos 2 bytes são outra temperatura. A primeira é a temperatura ambiente, agora a temperatura do aquecedor 1. Aqui nós temos a temperatura do aquecedor 2. E os próximos 3 bytes, que são 00, 00 e 00, são os valores atualmente contidos nos registradores do PWM. Ou seja, tanto os aquecedores quanto o ventilador estão desligados e por fim nós temos o checksum da mensagem. Note que se eu enviar uma mensagem, eu vou limpar a tela. Se eu enviar a mesma mensagem, 5200, mas agora com checksum errado, eu vou receber uma mensagem de erro que indica que o checksum da mensagem estava incorreto. Agora vamos mandar uma mensagem de escrita com o intuito de alterar o valor dos registradores do PWM. Então eu vou mandar 57, que é a letra W, operação de escrita, 00, ou seja, eu quero escrever em todos os endereços que aceitam escrita, 78, F0, FF são os valores que eu quero colocar nesses registradores, e BE é o checksum. Se eu fizer isso, a placa vai me retornar 0000, indicando que não ocorreu nenhum erro na operação, e se eu realizar a mesma operação de leitura feita inicialmente, 520052, eu vou ter uma mensagem similar, mas note que agora esses bytes aqui
correspondem aos valores em que eu fiz a escrita dos registradores, ou seja, a placa já está aplicando esses valores nos aquecedores e no ventilador. Agora note uma coisa na placa. Perceba que o LED verde está piscando. Toda vez que eu mando um comando válido, como é o comando de leitura 520052, o LED verde para de piscar por 2 segundos, mostrando que houve uma comunicação válida, mas se essa comunicação válida não se repetir, o LED volta a piscar. Porque na operação normal, o computador vai periodicamente mandar alguma comunicação válida e dessa forma mantendo o LED verde sempre aceso. E se por qualquer problema o computador deixar de mandar comunicações válidas, o LED verde vai piscar e vai ser muito fácil do usuário identificar qual que é o erro que está acontecendo. No vídeo de hoje era isso. Como vocês sabem, o código que eu estou apresentando vai levar uma semana para aparecer no GitHub. Até lá vocês podem mandar sugestões baseadas no que eu apresentei nesse vídeo e com isso o nosso projeto é aprimorado cada vez mais. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe um comentário, curta o vídeo se achou o conteúdo interessante. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem.